o atual quadro geopolítico do mundo tem impactado bastante no mercado de fertilizantes, que antes era mais calmo, mais tranquilo, agora tem se mostrado bastante volátil. Todos os principais grupos de fertilizantes estão nas discussões dessas tensões geopolíticas e é por isso que está conosco nessa manhã de sexta-feira o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para nos trazer um panorama do que aconteceu nessa semana e aquilo que a gente vai precisar ter mais atenção nos próximos dias. Não é isso, Jefferson? Bom dia. Seja novamente bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui de volta. Sempre uma grande discussão. Isso é muito importante para o mercado. E como você mesmo falou, fertilizantes nessa semana, no ano passado, deu o que falar e provavelmente vamos escutar bastante sobre o tema nesse ano. Jefferson, você me dizia que tivemos uma semana bastante agitada em torno de notícias para o mercado, porém, para os preços, o reflexo não é tão expressivo, não é isso? Exatamente. Nesse primeiro momento, nós não vemos uma complicação tão grande a nível de preço, a não ser o fosfatado. Fosfatado, eu vi uma correção de $30 para MAP e DAP, nós estamos falando de quase $890 a tonelada custo de frete Brasil, então teve esse aumento, mas ainda não é um reflexo das tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia, é importante dizer. Todos os players estão acompanhando de perto, obviamente, mas pelo momento o mercado não refletiu a nível de preço, não refletiu. Inclusive, o movimento da ureia foi o quê? De queda nessa semana. Eu vi mais uma queda, inclusive completando o movimento no mês de fevereiro. 2 semanas seguidas de queda para o nitrogenado e as cotações já ficam próximas de $550 custo de frete Brasil. É uma queda importante do final do ano para cá. Tá. Jefferson, deixa eu entender primeiro essa valorização dos fosfatados. O que puxou os preços do MAP e do DAP? O que o mercado refletiu para essa correção? Ou foi só um movimento comum e tradicional para esse período do ano? Nós estamos vendo ainda uma dificuldade de algumas empresas, relataram inclusive para nós, de comprar o fertilizante. Até, quem sabe, por uma questão logística, ou a ausência da China no mercado internacional está fazendo um pouco mais de pressão para os preços. Nós temos que dizer que a China está ausente desde o dia 15 de outubro. Ela não voltou a exportar fertilizantes fosfatados. Ela é a maior exportadora, é a maior produtora, e sem a presença da China no mercado de fosfatados, é muito difícil nós pensarmos em uma queda para MAP, DAP, Super Triplo e Super Simples. É muito difícil. Eu preciso ver uma China voltando a exportar para, sim, pensarmos numa queda. Se não acontecer isso, Carla, muito difícil vermos uma queda para o fertilizante, pelo menos no curto prazo. Isso foi importante. Tá, e a gente não tem no horizonte uma volta da China de forma expressiva bastante para promover essa correção nos preços, não? Não temos por enquanto, né? Eu acho que, quem sabe, alguma movimentação pode acontecer no mês de março, um volume um pouco menor, que já dá uma luz para o mercado, mas até agora nenhuma informação concreta que a China voltará no mês de fevereiro, por exemplo. Não tem nada concreto quanto a isso. Alguns que eu conversei, fazem parte do mercado, dizem que a China voltará somente ali por maio, junho, por aí. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a China volta no mês de março ou no mês de abril com carregamentos menores. Tá. Agora falando da ureia, Jefferson, você vem, na última entrevista que nós fizemos, você já nos apontava esse recuo nos preços da ureia. E pelo que eu posso entender, portanto, a gente está num contínuo movimento de queda para esse fertilizante, é isso? Exatamente. O último leilão da Índia trouxe alguns números interessantes para nós, que é até importante nós discutirmos aqui. Primeiramente, é uma oferta, 3,2 milhões de toneladas de oferta de ureia, é bastante coisa. E nós vimos uma Índia comprando 1,34 milhão de toneladas, certo? Ela antecipou suas compras, inclusive com a antecipação da Índia, o mercado internacional reagiu para cima. Os preços subiram naquela semana, última semana de janeiro. E aí o que acontece? A Índia vem, compra 1,34 milhão de toneladas, um volume menor do que o mercado estava esperando, e o preço é bem atrativo, abaixo de $600 por tonelada. Lembrando que a mesma IPL, empresa indiana, ela comprou ureia no final do ano passado a $890. Meu Deus. Então você percebe o tamanho da queda para ela também. Então, quem sabe com essa queda, ela poderia ser um pouco mais apetitosa em compra. Ela não foi, ela comprou 1,34 milhão de toneladas. O mercado vem reagindo para baixo desde então. Outro ponto importante ligado ao gás natural.
Na Europa, mesmo com as tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia, as cotações do gás natural, pelo jeito, se estabilizaram. Nós não estamos vendo aqueles movimentos absurdos de 20%, 30% de variação num dia. Eles estão estáveis. Muitos carregamentos que saíram dos Estados Unidos para o Reino Unido, que aumenta um pouco os estoques por lá. E um outro detalhe, as temperaturas também aumentaram. Ou seja, eu tenho uma queda na utilização do gás natural. Esses pontos certamente foram fundamentais para vermos o quê? Uma continuidade do movimento da ureia, de queda. Certo. Então, isso melhora um pouco a condição para o produtor que precisa comprar para a safra de inverno, por exemplo, olhando um trigo no Rio Grande do Sul. Outros produtores, como no caso do café, que também precisam comprar ureia. Tudo isso traz um pouco mais de alívio. Importante dizer, nada ainda foi consolidado que a ureia vai continuar caindo. Por quê? Devido às tensões na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Se realmente acontecer uma invasão, Carla, aí nós podemos ver uma reversão dessa tendência de baixa e a ureia, quem sabe, explodir de volta no mercado brasileiro e internacional. Até porque, salvo esse momento pontual que você acabou de descrever para nós, fundamentalmente a gente ainda tem um ambiente que poderiam voltar a elevar esses preços, né? Exatamente isso. Nós não podemos esquecer a participação global da Rússia no fornecimento de nitrogenados. Ela é a segunda maior fornecedora do mundo de nitrogenados, ela é a segunda maior fornecedora de potássio para o mundo e ela é a quarta maior fornecedora de fósforo para o mundo inteiro. Então, ela tem uma participação gigantesca no fertilizante. Para o Brasil, só para você ter uma ideia, olhando números, nós, ano passado, importamos da Rússia mais de 9 milhões de toneladas. Isso representa 23% aproximadamente do volume brasileiro importado em 2021. É muita coisa, cara. A nossa dependência é gigantesca, até por isso que uma das pautas do presidente lá foi o fertilizante. É uma pauta importantíssima, isso vem de encontro com uma questão de produção brasileira, de segurança alimentar, por isso ele levou na sua bagagem essa conversa com o Putin, tentar melhorar a relação no fornecimento de fertilizantes para o Brasil. E aí, nesse meio, nós escutamos muito o quê? Precisamos aumentar a produção nacional e dependermos menos das tensões globais. Eu concordo com isso, é um movimento que tem que ser feito, só que, novamente, eu falo, isso é algo a longo prazo. Nós não vamos conseguir ter a resposta do aumento da produção nacional para a soja 22, 23, nem para o milho safrinha 2023, infelizmente. E Jefferson, também nessa semana a gente viu a ministra Tereza Cristina viajar até o Irã, né, depois dela não poder ir à Rússia por conta de um Covid-19 positivo, ela foi ao Irã também para tratar desse tema, principalmente ureia, né? Qual o potencial das nossas relações comerciais com o Irã quando a gente fala de fertilizantes, principalmente ureia? Olha, no ano passado, o Irã diminuiu a participação no mercado brasileiro, né? Nós saímos de 500 mil toneladas, mais ou menos, em 2020 para 200 mil aproximadamente em 2021. Nós tivemos uma queda na participação. O Catar e a Rússia continuam ali, o Catar na primeira posição e a Rússia na segunda posição. Nós podemos aumentar essa nossa participação com os iranianos. Podemos sim, até mesmo pelo número aí de 2020, de 2019, que é o próximo a 500 mil toneladas. Certo? Então tem uma participação, eles são grandes compradores também de milho do Brasil, inclusive já vi algumas movimentações de barter, por exemplo, envolvendo o milho com a ureia, isso é interessante, pode ser feito. Então é legal essa participação aí da ministra, que esteve no final do ano na Rússia, né, nós não podemos esquecer, inclusive lá que foi direcionado os primeiros pontos para a Acron entrar no mercado brasileiro de ureia, inclusive nessa semana foi divulgado isso, e agora ela vai ao Irã tentando trazer mais força na parceria em relação ao fornecimento de nitrogenados para nós aqui no Brasil. Tá certo. Jefferson, eu acho que eu vou deixar o cloreto de potássio por último, viu? Que eu sei que ali a coisa vai pegar e a gente vai ter muita coisa para conversar. Eu queria também conversar contigo sobre o sulfato de amônio e o nitrato de amônio, até porque a gente tem a Rússia também no meio dessa conversa. Também na nossa última conversa, você levantou esse ponto de atenção em torno do nitrato de amônio, que deve ser, ter as suas exportações também interrompidas entre esse mês de fevereiro e março. Isso ainda está valendo? Isso continua impactando nos preços? Olha, Carla, desde dezembro, início de dezembro, até agora, hoje eu estava fazendo o levantamento de preços, cotando no mercado como que está o nitrato de amônio, e nós não estamos vendo variação de preço, não estamos vendo. Então, as cotações estão estáveis na casa de $825, custo de frete Brasil. O que chama atenção? A ureia despencou, o sulfato de amônio também. E o nitrato
não teve movimento de queda. E por que ele não teve? Que essa restrição da Rússia, ela não começou no mês passado. Ela começa lá no final de novembro. Nós já estávamos acompanhando o que? Um movimento de restrição de oferta na casa de 60% para o nitrato de amônio, de dezembro do 21 a maio do 22. Então, os compradores no mercado internacional eles já estavam trabalhando com isso, até por conta da escalada nos preços. O preço escalou dessa maneira e não caiu, por quê? Por conta de um cenário de restrição de oferta. Então, aquela notícia, né, que nós acompanhamos de perto, dizendo que a Rússia limitaria ou iria paralisar as exportações em fevereiro e março, ela já foi muito bem precificada. Inclusive, faz 3 semanas eu não vi mudança de preço de nitrato de amônio. Claro, daqui para frente, o mercado ficará muito atento também à demanda, como que vai se comportar o setor de cana-de-açúcar, que é o grande consumidor de nitrato de amônio no Brasil, como que eles vão se comportar nas compras, etc. É importante dizer, continua muito apertado, só que já foi muito bem precificado. O nitrato está lá em cima, máximas aí dos últimos anos, máximas que eu tenho acompanhado aí. Portanto, pensar em mais precificação pode acontecer, mas não é um cenário catastrófico como nós acompanhamos na notícia, né? É importante também deixar claro esse ponto. Jefferson, isso é um ponto que eu queria bastante frisar contigo. Nós temos nos falado bastante durante a semana, justamente por conta de todas essas notícias que chegam a todo minuto, né? E o mercado de fertilizantes muito ligado a tudo isso. E você sempre me trazendo essa mensagem, né? Carla, vamos acompanhar com cautela, vamos evitar as notícias terroristas, vamos entender que não há espaço para um colapso generalizado, porque a gente tem a segurança alimentar muito em jogo. Então é preciso que qualquer análise, inclusive tomada de decisão por parte do produtor, tenha esse sentimento de certo ponderamento, né? Olhar as coisas com menos terrorismo, né? Isso é importante. Exatamente, cara, exatamente. Quando saiu a notícia da Rússia, a Rússia deixará de exportar nitrato de amônio, foi um terrorismo. Eu recebi mensagens, olha, estamos entrando em colapso, etc, etc. É importante dizer que isso já foi analisado. Claro, tem um impacto, obviamente, mas nós não podemos encarar como um problema geral. Nós não podemos encarar como assim, né? Inclusive, naquele momento, eu recebi mensagens do tipo, agora a ureia vai explodir de volta, o sulfato de amônio vai explodir de volta. E o que nós vimos de lá para cá? Uma queda. Está caindo ainda o preço. Então é importante o produtor ter cautela nas suas compras, direcionar realmente para informações verdadeiras, não ficar tão ligado aí a essas manchetes terroristas que nós vemos no mercado. É importante ter o discernimento de ver o que é verdade e o que não é. Isso é o mais importante para o produtor, porque está em jogo a safra dele, a saúde financeira dele. Isso é o mais importante. Ele não pode sair comprando fertilizante de uma hora para outra porque ele escutou uma notícia tal como essa. O mercado já está digerindo, ele tem que ter uma razão, assim como ele tem a razão na hora de vender o grão dele. Claro. Na hora de vender a soja, na hora de vender o milho. Nós temos que ter também na hora de comprar os nossos fertilizantes. Sem dúvida. Jefferson, antes da gente avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa questão da comercialização, até porque tem perguntas chegando para você por aqui. Agora sim, eu queria entender um pouquinho do cloreto de potássio. Me parece que acendeu mais uma luzinha de alerta aí para esse mercado, com a notinha que a companhia de potássio da Bielorrússia trouxe ontem, falando sobre, novamente, essa matéria-prima, que é uma das que tem maior dificuldade de oferta nesse momento, né? Exatamente. Ou seja, fechou o último elo ali da corrente do KCl em relação à Bielorrússia, infelizmente. Então, nós tivemos já uma complicação no ano passado, por isso o KCl subiu tanto. Nós estamos falando de uma escalada superior a 200% de janeiro do ano passado até agora. Isso é importante frisar para o produtor. Então, boa parte dessa questão envolvendo a oferta e a Bielorrússia já foi precificada. Isso é um fato. Agora, o que complica nessa situação toda? Que a Bielorrússia, que tem uma participação importantíssima no mercado internacional, aproximadamente 18%, e nós aqui no Brasil também estamos aí na casa de 18%, 19% de importação da Bielorrússia, ela está com um problema logístico. Ela não pode mais usar o porto da Lituânia e não pode mais utilizar o porto da Ucrânia. O que sobrou para ela? A Rússia, o colega Putin. Então, ela vai ter que utilizar os portos da Rússia para escoar a produção dela, de cloreto de potássio. Sem contar o quê? Aquilo que nós falávamos no ano passado. O maior problema da Bielorrússia são as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o que impossibilita as transações comerciais dolarizadas. Essa é uma questão fundamental. Por isso mesmo que a Lituânia interrompeu o transporte e a Ucrânia também.
Ela disse, olha, eu não vou transportar. E naquele momento, o que a Bielorrússia fez? Ela emitiu um comunicado aos seus compradores, dizendo assim, infelizmente eu não conseguirei cumprir com alguns contratos devido a essa complicação logística. Eu peço desculpa a vocês, estou tentando resolver, mas em partes, vamos lá, colocar entre aspas, a culpa não é minha. Existe uma conjuntura global que está envolvendo a Lituânia e está envolvendo também a Ucrânia, etc. O meu escoamento de matéria-prima. Estou fazendo de tudo para resolver, mas ainda não resolvi. Essa foi a mensagem. Sim. Então, o mercado fica muito atento daqui para frente o que pode acontecer. O cloreto já foi muito bem precificado, como eu falei para vocês. Só que, conforme nós acompanharmos uma demanda, quem sabe brasileira, se aquecendo, e deve acontecer isso, porque o produtor ele está pouco comprado em relação aos anos anteriores, quem sabe aumentos futuros podem também ser impactados no mercado brasileiro. Nada está descartado. Bom, tudo agora está em aberto, né, Jefferson? Tudo está em aberto. Sem contar o seguinte, vamos pensar assim, o cloreto já atingiu o seu teto, vamos pensar dessa maneira. Eu não acredito. Existe possibilidade de vermos mais altas, dependendo do que? Dessa demanda brasileira que está um pouco represada. Temos que analisar de perto isso. E aí você imagina comigo, nós estamos falando ali da Rússia e da Bielorrússia em conflito. Sempre gosto de dizer, não é legal colocar um ambiente terrorista para o produtor, mas temos que trabalhar com essa possibilidade. E se amanhã ou depois o governo americano impor sanções severas à Rússia? Não acredito que vai acontecer, mas nós temos que estar com isso no radar. É importante, o produtor tem que ver esse cenário. Então ele está para comprar o seu fertilizante para a soja 22, 23. Ele está vendo uma relação de troca caindo. Por que a relação de troca está caindo? Porque a soja está valorizando. Eu não estou vendo um movimento de queda importante no fertilizante para derrubar a relação de troca como ela caiu de novembro para cá. Sim. O que o produtor está tendo é uma valorização da soja. O produto dele está se valorizando, que é um bom sinal. Certo. Do outro lado, infelizmente, o fertilizante não está respondendo, mas a relação dele está melhorando. Inclusive, eu tô com um material aqui que você dividiu comigo. Quando a gente olha para as relações de troca, elas ainda estão muito aquém, né, muito acima, na verdade, do que se observou no mesmo período do ano passado, mas elas apresentam, de fato, um recuo interessante aí, né? Isso indica a janela de oportunidade para o produtor ou ainda não, Jefferson? Olha, Carla, como eu falei para você no início do ano, quando a gente conversou, lá no ano passado, no primeiro semestre, não tinha uma questão assim, olha, compra ou não compra, era muito mais fácil de você definir. Hoje, eu sempre digo para os produtores aqui, cada caso é um caso. Se você receber uma oportunidade de barter, se você receber uma oportunidade que o preço é competitivo, por que não fazer uma parte? Por que não fazer? Nós sabemos que não existe uma análise 100% correta, isso é um fato. Mas o cenário ele é muito apertado. O fundamento está mostrando isso para nós. Quem sabe, guerra envolvendo um grande fornecedor, um cenário já apertado pela Bielorrússia. Então, esperar mais, pensando numa queda acentuada, pode ser um risco para o produtor. O que ele vai ter que ver agora? A condição que ele tem. Recebi alguns relatos de produtores há 3 semanas atrás com uma condição boa de KCL. É uma troca até que interessante, perto do cenário que nós temos. Não é uma troca vantajosa como estava no ano passado. Mas também saiu de 33 sacas, vamos pensar dessa maneira, no Porto, para 27 agora. O produtor está economizando quase 6 sacas aí. E Jefferson, olhando os gráficos, essa relação de troca do milho, tanto com o KCL, quanto com a ureia, quanto com o MAP, ele começa a voltar para o intervalo, né? Porque quando a gente olha a safrinha 22, por exemplo, para todas as matérias-primas está muito, muito distante do intervalo, né? Em relação às últimas safras. Para a soja nem se fala, a curva está completamente descolada. E para a soja a gente começa a ver uma aproximação mais forte no superfosfato simples, certo? Exatamente, o super simples ele está chegando próximo ao maior ano, vamos tentar assim, antes dele. Pois é. E chegando ali numa economia importante também para o produtor de quase 12%. Quando a gente está falando de custos tão elevados, essas diferenças vão ter um resultado bastante interessante na hora de colocar tudo na ponta do lápis, até porque, como você bem pontuou, a gente está com uma valorização importante nos preços da soja e, por que não dizer, preços interessantes também no milho, né? Exatamente, eu volto a frisar, Carla, esse movimento não é pelo fertilizante, não é pelo fertilizante. O que nós vimos foi um leve reajuste, dependendo da situação, dependendo da negociação, mas de modo geral o fertilizante não mudou.
O que está melhorando a conta para o produtor é a soja. A soja está sendo valorizada, o fertilizante não mudou. É importante frisar isso para ele. Mas o fertilizante está caindo, então. Não está caindo. Em alguns casos, nós vemos uma retração de $20, $30 em uma empresa, outra empresa. Mas, de modo geral, a conjuntura está mostrando para nós, desde dezembro do ano passado, que nós não tivemos mudanças significativas para os fosfatados. Isso é um fato, certo? Então, é mais voltado realmente para a soja. Eu acho que o produtor, nesse momento, e vamos lá, a esperança para melhorar ainda mais a relação de troca, vai estar do lado da commodity, vai estar do lado da soja, na minha opinião. Do fertilizante, o que eu estou vendo? Um cenário, infelizmente, mais apertado. Então, os fundamentos não estão mostrando para nós uma queda importante. Qual o fundamento que poderia derrubar o fertilizante hoje no Brasil? Uma retração forte da demanda brasileira. Sim. Esse é o único, na minha opinião. Na minha opinião, esse é o único. E nas suas entrevistas também você sempre faz essa relação. É importante a gente entender que enquanto as commodities estiverem subindo, não tem também porque os fertilizantes caírem tão drasticamente, né, Jefferson? Exatamente por conta daquela questão que a gente conversa. Commodities para cima incentiva o quê? Aumento de área, incentiva investimento elevado. Consequentemente, eu pressiono o lado da demanda por fertilizantes. É assim que funciona. Sim. Certo? A soja, hoje, ela está com um patamar muito interessante. Quem sabe daqui para frente nós podemos ver preços ainda maiores? Não estou afirmando, mas existe uma possibilidade. Então, significa que o produtor, tanto a nível dos Estados Unidos, quanto a nível Brasil, quanto a nível globo, ele está acompanhando esse movimento. Então, o Brasil aí, ele está com uma preocupação muito grande para 22, 23, tanto em questão de produtividade como em questão de aumento de área. Certo. Será que nós vamos ver um aumento de área ou não? Ou vai estagnar? Ou ainda um cenário mais drástico, queda na área brasileira pelo custo de produção? Sim. São coisas que nós vamos discutir cada vez mais. Sim. Primeiro, agora o pessoal está focado na safra americana, passando a movimentação por lá, os olhos se voltam para a América do Sul, produtor brasileiro, produtor argentino. Então, claro, vamos ter que ver como que vai ficar o custo de produção para a safra 22 e 23. A demanda lá pelos produtores norte-americanos, Jefferson, ela está acontecendo agora ou ela já foi definida e o mercado só está acompanhando ali alguns ajustes finos e umas decisões finais? Algumas compras pontuais, elas ainda podem ser feitas. O produtor americano tem, vamos pensar, mais um mês aí para comprar alguma coisa. Mas o grosso já foi adquirido. A gente tem que pensar o seguinte, fevereiro é um mês importante para o produtor americano, ele vai definir ali seu seguro de renda, etc. Então, março, já tem algumas áreas nos Estados Unidos que começam a ser semeadas. Esse é um detalhe. Então, o produtor não tem tanto tempo assim para comprar também, não. O que nós vimos? Eu vi uma movimentação maior de nitrogenado, por exemplo, na primeira semana de fevereiro. Porque o preço caiu bastante, o produtor provavelmente viu essa queda, obviamente, e ele foi lá e se posicionou um pouquinho mais. Inclusive, puxou ali $15, $20 no dia as cotações da ureia nos Estados Unidos. Isso aconteceu. Certo. Então, nós temos aí uma janela um pouco mais curta para o produtor americano. Eu diria que para você, nós temos aí algumas semanas só para o produtor tomar a decisão. Tá. Jefferson, você recebeu duas perguntas por aqui, ó. O Nierley te pergunta o seguinte: para os próximos 2 meses, fertilizantes comercializados no Brasil terão reajuste ou queda nos preços, principalmente ureia e NPK? Acho que infelizmente não, né, Jefferson? Olha, é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Porque tem que olhar o fundamento, a fotografia do momento. Sempre digo isso. O que eu tenho agora é uma possível tensão ainda maior, não sei o que vai acontecer. Em um momento eu acredito que sim, outro momento eu acredito que não, porque as informações são bem desencontradas, etc. Segundo ponto, no caso de fósforo, eu não estou vendo o maior exportador do mundo, o maior produtor presente no mercado. E no caso do nitrogenado, tudo bem, está acontecendo a queda agora. Podemos ter mais reajustes? Podemos. Só que imagina se tem realmente essa invasão e começa a ter um problema de gás natural, um problema de logística. Não falei, a Rússia, além de grande fornecedora de gás natural, ela também é uma grande fornecedora de nitrogenado. Aí já complica o cenário. Sim. Então você percebe que, infelizmente, os fundamentos de estabilidade para alta, eles são superiores nesse momento do que fundamentos para queda, pelo menos para fósforo e potássio. Sim. Então, essa é a resposta. Não existe uma afirmação 100% nesse momento. Podemos ver e se surpreender? Podemos. Eu não sei 100% da verdade. Mas o que eu posso trabalhar é com fundamento. E o fundamento mostra para mim que a coisa não está muito boa daqui para frente. Tá. E o Felício, ele te pergunta, o Felício Calisto,
ele te pergunta assim, Jefferson, vai faltar fertilizante para a plantação de cana? E acho que ele se refere exatamente àquela questão do nitrato de amônio, onde o setor de cana de açúcar é um dos principais demandadores, né? Sim, entendo a pergunta do Felício. Nós estamos vendo como que pode se desenrolar essa questão pelo nitrato de amônio. O mercado, eu converso com alguns do setor, e na semana passada eu estava discutindo, inclusive, com algumas cooperativas de São Paulo sobre esse problema. E a minha pergunta até para eles foi, será que nós conseguimos substituir, por exemplo, um nitrato por uma ureia, alguma coisa do tipo? Eles falaram, olha, nós já estamos tentando ver essa possibilidade. Não é muito comum, até pelo manejo, mas eles falaram para mim, eu já estou tentando ver essa possibilidade. Certo? Eles falaram nessas palavras. Então, pode acontecer. Aí o mercado vai ter que buscar algumas soluções, né? Quem sabe uma ureia protegida, dependendo do manejo que o produtor vai utilizar para a cana-de-açúcar. Mas, sem dúvida, é um ponto de atenção do nitrato de amônio para a cana. Tá certo. Jefferson, olha, te agradeço muito sempre, gosto muito de conversar contigo, né? As análises sempre muito detalhadas, é sempre bom ter você aqui dividindo esse conhecimento com a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez por dividir parte dessas informações conosco, por dedicar um tempo para falar aos produtores que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas e, por favor, volte mais vezes, você é de casa, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Carla, agradeço muito bom falar com vocês. Desejo a todos aí um excelente final de semana, bons negócios e vamos acompanhar esse mercado que, sem dúvida, promete, quem sabe, muitas surpresas daqui para frente. Um forte abraço a todos. Obrigada, um abraço para ti também, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, dando mais um show, né? Como eu sempre falo para vocês, acompanhem com muita atenção o que diz o Jefferson, principalmente quando ele diz o seguinte, os fertilizantes ainda têm um cenário apertado, vão seguir altos, o que melhora para o produtor brasileiro é a valorização da soja, é o mercado subindo e melhorando, estreitando a relação de troca, que ainda está mais alta do que a do ano passado, mas principalmente no caso do milho, que também está em patamares elevados, começa a se aproximar dos intervalos, ou, como disse o Jefferson, perto pelo menos do ano mais alto antes deste. Então as relações de troca estão melhorando, mas por uma valorização da soja, preços elevados para o milho e não por uma queda nos fertilizantes. Salvo o mercado da ureia, este sim apresentando baixas importantes, mas que pode também, como frisou o Jefferson, ser uma situação pontual, né? Não é uma tendência de baixa contínua para os preços da ureia. Desde o início do ano, temos acompanhado um cenário de recuo nos preços, por situações conjunturais, mas os fundamentos ainda trazem certa atenção, certo alerta. Fora toda a questão Rússia versus Ucrânia, que continua aí no centro das atenções desses negociadores, desses analistas, já que a gente está falando, né? A Rússia, segunda maior fornecedora de nitrogenados, a segunda maior de potássio e a quarta maior de fósforo. Só no ano passado, o Brasil importou do total dos seus fertilizantes 23% da Rússia. Então são importantíssimos parceiros comerciais quando a gente fala de fertilizantes. Então temos que cuidar desse número. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Moscou essa semana para tratar essencialmente de relações comerciais com o presidente Vladimir Putin voltou com a notícia de que a oferta será dobrada para o Brasil. Tomara que isso se confirme e a gente tenha realmente uma certa tranquilidade para começar a próxima safra de verão e também a segunda safra de milho em 2023, mas invariavelmente serão custos mais altos para as próximas temporadas. A gente fica por aqui com este boletim, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.